Eu corri 21 quilômetros, uma meia maratona com apenas 7 semanas de treino e foi muito fácil, foi ridiculamente fácil. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que eu estou dizendo que foi fácil, porque pode parecer um absurdo que eu estou querendo me achar, mas não, realmente foi fácil. Foi fácil, não foi difícil vencer essa prova. Eu corri a meia maratona de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a Wine Run 2025. Tinha 8 quilômetros e 21 quilômetros eu me inscrevi na de 21 quilômetros, que foi em maio, e eu comecei a treinar mais ou menos aí no dia 29, 30 de março. Ou seja, se tu calcular, foi no meio de maio, deu aproximadamente 7 semanas de treino, que eu comecei a treinar. E eu realmente comecei a treinar porque março inteiro eu tinha ficado sem treinar devido ao Ramadã. Se tu voltar um pouco mais para trás no canal, em março tu vai ver que eu falei que eu fiz o Ramadã. Se tu não sabe o que é, vai lá para entender. Eu corri em 2 horas e 44 minutos e eu acabei ficando em segundo lugar na minha categoria, que é de jovens, né? Então, basicamente, eu fiquei em segundo lugar e isso não é um grande mérito, eu não vou me achar por causa disso, porque na verdade só tinham 3 competidores na minha categoria, eu fiquei em segundo lugar. Exatamente. Hoje é tão ridiculamente fácil se destacar da concorrência porque nem existe concorrência. Não tem jovens correndo. A minha geração, geração Z, ela tá 99% ferrada. 99% ferrada. A maioria tá gordo, sedentário, depressivo, usando álcool e maconha, comendo um monte de fast food e viciado em TikTok e pornografia. Não tem nenhuma competição. As pessoas não lêem mais livro, não treinam mais, não estudam mais, não tem competição nenhuma. Nem mesmo trabalhar. Literalmente a minha geração, ela tá explodindo as estatísticas de jovem nem, que nem trabalha nem estuda no Brasil. Porque é uma geração que não quer trabalhar, a geração não quer nem receber alguma ordem. Então, é uma geração que está totalmente perdida, sem figura de autoridade, sem propósito, sem família, sem religião, com uma libertinagem totalmente desconstruída, tudo sem fazer nenhum sentido. Então, não é mérito nenhum ter ficado em segundo lugar, porque não tinha concorrência. Não tinham muitas pessoas competindo com a minha idade. E o cara que ficou em primeiro lugar, ele, tipo, foi 1 hora mais cedo do que eu, acho que ele fez em 1 hora e 40, alguma coisa assim. Porque ele já era até um corredor experiente, tipo, um cara super alto, bem magro, ele já tinha corrido várias meias maratona. Então era um corredor experiente e eu, 7 semanas de treino, fui lá e corri a meia maratona. E eu vou explicar um pouco sobre como foi o meu treino e como que eu fiz para conseguir fazer isso. Eu olho para o lado e eu pego aqui o meu roteiro para eu poder ler de vez em quando, só para revisar alguma informação. O meu treino basicamente foi assim. Eu treinava segunda, quarta e sábado. Eu defini isso para ter um espaçamento de dias. Aliás, eu parei com a musculação. Antes do Ramadã eu estava fazendo musculação há quase 3 meses já. E aí no Ramadã eu parei porque eu tentei treinar, mas pelo jejum de 17 horas, né? Acho que é 17 horas. Eu ficava com muita fome e aí eu não tinha energia. Eu estava quase desmaiando nos treinos e não estava conseguindo fazer força por não estar comendo mesmo. E aí eu parei a musculação em março. E aí quando eu fui ali no finalzinho de março, que eu ia correr uma outra corrida, e aí eu conversei com minha irmã, que também tinha começado a correr há alguns meses. Ela correu a de 8 quilômetros na mesma prova, só que ela foi na de 8, eu fui na de 21. Eu me inscrevi direto na de 21 assim que ela me falou da prova e a gente foi se inscrever. E em março ali, 2 dias antes de acabar o Ramadã, que eu comecei a treinar a corrida. E aí a corrida seria num sábado, no meio de maio, e aí no final de março que eu comecei a treinar e eu defini para ter esse espaçamento, né, de dias, para não treinar todos os dias, porque aí pode dar lesão. Eu defini segunda, quarta e sábado, porque aí eu ia alinhar os meus treinos para sábado ser como se fosse um treino, tipo, meu corpo já estava acostumado naquele ritmo de recuperação. E aí o que eu fiz basicamente? Eu comecei dividindo uma corrida longão e uma regenerativa.
um longão, um regenerativo, um longão, regenerativo, um longão, regenerativo. Ou seja, digamos que eu tenha começado numa segunda. Então, segunda, eu fiz um longão. O que é um longão? É uma corrida de longa distância com pace, que é a velocidade baixa. Ou seja, eu vou correr uma longa distância com uma velocidade baixa. E eu acho que eu defini 3 quilômetros, alguma coisa assim, para eu correr. E eu devo ter demorado quase 1 hora, o que é um pace muito, muito baixo. Tipo, um velho caminhando me passava. Basicamente isso. Então eu defini ali, e beleza. Um longão. Na segunda, na quarta, ou seja, terça não treina, descansa, e na quarta era um treino regenerativo. O que é um treino regenerativo? É um treino com o pace assim, leve também, ou seja, uma velocidade leve. Não seria uma velocidade extremamente baixa. Seria um pouco mais rápido que uma caminhada, por exemplo. Eu poderia acelerar se eu quisesse, porque seria o quê? Uma distância curta. Ou seja, provavelmente eu comecei ali com 3 quilômetros e aí de longo e 1 quilômetro de regenerativo. E aí eu comecei a aumentar. Então nessas 7 semanas eu fui aumentando. No segundo longo, eu acho que eu já aumentei para 6 quilômetros. Por quê? Porque eu me senti confortável. Apesar de que eu comecei a ter bolha nos pés. E eu tive muita bolha nos pés. Até agora eu tô com basicamente, tipo, eu tive uma bolha, aí eu continuei correndo com a bolha estourou, criou uma bolha por cima da bolha, a bolha estourou, criou uma bolha por cima da bolha. Então eu gastei tipo uns 2 pacotes de band-aid só para botar nas bolhas dos pés nesse tempo todo de treino. E basicamente o meu treino foi isso, não teve nenhum segredo. Eu não treinei os treinos de sprint ou tiro, que é para aumentar a velocidade, que seria o quê? Tu vai num pace super devagar ou até caminhando um tempo, digamos 3 minutos. E aí tu dá um tiro. Ou seja, digamos que tu vai correr 300 metros ou 500 metros, ou 1 minuto ou 2 minutos. Tu define alguma coisa ali para saber quanto tu vai correr, e aí tu vai na tua velocidade máxima, assim, ó, de botar o coração na boca. Isso é um treino de tiro. E aí tu corre ali, sei lá, 500 metros, na tua velocidade máxima. Aí tu caminha mais 2, 3 minutos, corre 500 metros. Caminha mais 2, 3 minutos, corre 500 metros. Isso seria um treino de tiro. Eu não fiz nenhum treino de tiro, porque o meu objetivo era aumentar apenas o quanto de distância eu conseguia correr. Não interessava a velocidade, eu só queria conseguir correr mais longe, mesmo que eu fosse muito devagar. Então eu fiz longo regenerativo, longo regenerativo, longo regenerativo. Um treino saudável, ele seria longo regenerativo, tiro regenerativo, longo. Ou seja, seria uma fase de 1, 2, 3, 4, e aí no quinto que volta o ciclo. Eu estava fazendo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Basicamente isso, eu estava fazendo um ciclo de 2, enquanto um treino normal seria um ciclo de 5. Longo regenerativo, tiro regenerativo. E aí no quinto, 4 no caso, né? Seria um ciclo de 4. E aí no quinto reiniciou o ciclo. Isso seria um treino normal, mas eu fiz um treino apenas de longo regenerativo. E aí eu fui aumentando 6 quilômetros. Aí quando eu bati 6 quilômetros, aí eu fiz o quê? Eu acho que eu fiz 2 quilômetros, alguma coisa assim, de regenerativo. 6 de longo, 2 de regenerativo. E aí eu fazia outro longo igual e um regenerativo um pouco maior. Então, 6 quilômetros, 2. 6 quilômetros, 3. Aí o próximo eu aumento longão, 8 quilômetros. Aí 3 de regenerativo, 8 quilômetros, 4 de regenerativo. 10 quilômetros, 4 de regenerativo de novo? Ou 5? Agora eu me perdi. Mas alguma coisa por aí. Aí eu fui aumentando, eu fiz assim, 6, 8, 10, 12, 15. Meu último treino longo foi um de 15 quilômetros, foi numa segunda, e aí na quarta eu corri só 2 quilômetros. E aí no sábado foi a prova. Então foi esse o meu ciclo de treino durante essas 7 semanas. E aí no dia anterior à corrida eu comia pão e comia uma janta grande. Ou seja, eu voltei a comer pão porque precisava de carboidrato para ter energia para correr. Basicamente foi esse o meu treino.
ou seja, não foi nada de extraordinariamente difícil. Aí depois eu aprendi algumas coisas novas, como por exemplo, meu tênis estava gasto, então ele estava um pouco tipo maior do que meu pé, então meio que meu pé ficava dançando ali dentro e isso aumentava a fricção e causava bolha. Aí eu troquei o tênis, melhorou. Aí a minha irmã falou para comprar uma meia de poliamida, que é R$ 20 essa meia. Aí eu comprei, melhorou. Então, basicamente, no dia da corrida mesmo, minha preparação foi a seguinte: band-aid nos 2 pés, meia de poliamida, tênis razoavelmente novo, não era um tênis de anos, era um tênis do ano passado só, ou seja, 1 ano de idade mais ou menos de tênis apenas. E aí, antes da corrida, eu tomei um café, literalmente um café, porque cafeína é um pré-treino, e eu levei uma barra de proteína, porque eu gosto de barra de proteína, e ela é basicamente uma barra de chocolate, só que com whey junto, para comer no meio, que eu comi uns 12 quilômetros. E aí, basicamente, corrida é 90% mental. 90% mental. Essa prova não foi difícil porque eu venci ela no momento em que eu decidi fazer 21 km, quando eu me inscrevi. Antes mesmo de eu começar o treino, quando eu me inscrevi, eu já tinha vencido. Por quê? Porque eu já sabia que eu ia fazer. Eu me planejei, eu me organizei para fazer os treinos, eu me organizei na minha rotina do meu trabalho para poder fazer todos os treinos. Eu acho que teve 2 regenerativos que eu falhei devido à correria da rotina, ou seja, que eu não fiz o treino. E aí eu parei de fazer musculação, eu mudei minha alimentação para isso. Então, basicamente eu só, beleza, me concentrei, foquei, fiz o treino, fui melhorando minha distância na corrida. E aí quando chegou lá, cara, as pernas continuam, tipo, quando eu fiz o meu treino de 15 quilômetros, meu treino mais longo antes da meia maratona, eu terminei o treino sem ter suado, sem ter ficado ofegante, sem ter ficado com dor nas pernas. Eu consegui fazer um treino de 15 km sem ter ficado ofegante, sem ter ficado suado e sem ficar com dor nas pernas. Então, quando eu completei esse treino, eu falei, cara, 21 km vai ser fichinha, é só, tipo, continuar. É só não parar. Aí, claro, lá eu perguntei, tinha um tempo limite, as mulheres lá da organização me falaram que seria 3 horas, se passasse de 3 horas ia ser desclassificado. Mentira, porque o guri que ficou em terceiro lugar, ele demorou 3 horas e 22 minutos para terminar a prova. E ele pegou ali o prêmiozinho de terceiro lugar de qualquer jeito. Então, corrida, cara, é 90% mental. Por quê? Porque a tua perna, ela funciona. E a corrida é um esporte incrível, por quê? Porque é um esporte de resistência, ou seja, se tu tá dentro do tempo, tu pode ir caminhando. Ninguém vai te desclassificar por caminhar. Nas subidas, como é em Bento Gonçalves, foi na serra, tinha umas subidas assim, muita subida e muito íngreme. Então, o que eu fiz? Basicamente, para equilibrar o ritmo, nas descidas, eu ia voando, eu botava minha velocidade máxima nas descidas, porque é serra, né? Então é muita lomba. E é claro, eu fiquei um pouco cagado porque eu corri o risco de que basicamente estava um tempo super chuvoso, não choveu no dia, mas tinha um clima chuvoso na semana, na estação, porque maio é outono, e era muito barro, com brita em cima. Então imagina, é barro razoavelmente úmido, porque choveu recente, com brita em cima, e aí o cara tá correndo morro abaixo na velocidade máxima. Era muito fácil de, tipo, as britas escorregarem no barro quando eu pisasse e meu pé torcer pro lado e eu torcer o tornozelo. E eu já torci o tornozelo 2 vezes, então eu sei como é e eu não ia poder continuar fazendo a prova basicamente, se isso acontecesse. Então eu me arrisquei, mas eu corri na velocidade máxima nas descidas para equilibrar a velocidade geral da minha maratona. E aí nas subidas eu quis fazer tudo correndo, quis fazer toda a prova correndo. E até o 10º quilômetro eu ainda estava correndo nas subidas. Mas a partir do 12º quilômetro ali, aí quando chegava a subida eu falava, não, vou caminhar. Porque, tipo, eu era o único louco que estava lá correndo ainda, porque todo mundo parava para caminhar quando era subida.
e corria só quando era plano ou descida. Então, basicamente, depois ali do 12º quilômetro, no 12º quilômetro em diante, nos últimos 9 quilômetros, então, eu comecei a caminhar nas subidas e aí eu corria quando era plano, ou pouca inclinação, ou descida. Aí descida eu corria na velocidade máxima, para compensar o tempo. Mas o tempo era fake, na verdade podia fazer em mais de 3 horas sim. Então, desde que tu não desista, ou seja, desde que a tua cabeça não desista, que a tua cabeça acredite que tu é capaz e que tu consegue, tu vai vencer. Tu vai vencer a corrida, porque é só tu continuar, só tu continuar. E aí eu dou uma dica, se tu quer realmente, tipo, correr, primeiro pega, cadê? Não tá desse lado. Aqui. Parece piada, mas não é. Pega esse livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir. Esse cara tem uma história pesada, mas ele é ultramaratonista. E ele fala de algumas estratégias que tu pode usar para vencer as batalhas mentais quando tu tá pensando em desistir. Eu basicamente li esse livro, peguei todas as estratégias dele e vi o que valia mais a pena para mim, o que fazia mais sentido. A regra dos 40% e o pote de biscoito são as estratégias para vencer as batalhas mentais que eu mais usei, e eu falei bastante nelas no Guia Completo de Disciplina. E basicamente eu peguei essas estratégias, tu pode pegar outras, ou essas e mais outras, ou não pegar essas e pegar outras, não interessa. Mas lê esse livro, incorpora aquilo na tua cabeça, encarna totalmente os princípios que ele fala, e aí tu vai ter vencido a parte mental, e depois que tu venceu a parte mental, correr vai ser só sobre montar um treino e seguir ele, porque fora isso vai ser ridiculamente fácil. Esse foi um desafio que eu me impus o desafio de fazer uma meia maratona, sendo que, poxa, eu não estava treinando corrida. Na verdade, eu não estava treinando nada em março. Eu tinha parado de treinar até musculação, que também eu não tinha começado há muito tempo, não. Eu comecei a treinar em novembro. Então, eu fiquei um tempo sedentário, tirando caminhadas. E aí, em novembro, eu comecei a treinar musculação. Em fevereiro, na verdade, no comecinho de março, eu parei. E em março, eu fiquei sem treinar. E aí, no final de março, eu voltei a treinar. E no meio de maio, ou seja, 7 semanas depois, é só tu calcular, tipo, abril vai dar 4 semanas, as 2 semanas ali até chegar a prova. E se eu somar os diazinhos extras ali, entre o final de abril, o dia da prova e o finalzinho de março, dá mais uma semana. Então, 7 semanas de treino, eu me propus a correr uma meia maratona. Do treino zero à meia maratona em 7 semanas. Foi um desafio que eu me propus e um desafio que eu venci. E agora eu já não estou nem interessado em correr mais, na verdade eu até não estou treinando corrida. E eu me impus novos desafios, então agora eu voltei à musculação. Estou fazendo musculação com consistência, mas eu adicionei uma coisa nova na minha rotina. Eu parei com a terapia e eu estou usando o mesmo dinheiro que eu estava usando na terapia para adicionar não só a musculação, mas luta. E aí eu comecei a treinar luta e isso eu vou falar no próximo vídeo, não nesse. Esse ainda é para falar sobre a corrida. Mas esse foi um desafio que eu me impus, que eu venci e agora eu estou indo para o próximo desafio. E como nesse próximo desafio, que é a luta, eu vou falar só no próximo vídeo, eu quero dar mais 2 adendos aqui sobre como foi fácil correr essa meia maratona, que é, primeiro, eu tenho uma vantagem genética do meu biotipo sim. Eu sou um cara razoavelmente alto, na verdade a minha estatura é mediana, tem 1,74 em pé, 1,75 deitado. Sim, nós somos mais altos quando estamos deitados, por causa da descompressão da coluna. E eu sou magro, e eu tenho um metabolismo acelerado. Então eu tenho uma razoável vantagem competitiva para a corrida, da mesma forma que eu tenho um déficit para a musculação, porque eu posso comer 2 quilos de comida por dia, e ainda assim eu quase não ganho peso. Eu vou manter mais ou menos o mesmo peso. Eu como muito, e se eu comer, tipo, um mês inteiro de chutar o balde, assim, comer fast food, bolo, doce e tal, eu subo de 60 quilos para 61. E eu acho que eu tô uns 5 anos já travado nos 60 quilos. Então, realmente, é difícil para mim ganhar peso e é mais fácil correr. Mas isso não quer dizer que
esse desafio da corrida não é possível para ti. Ele é, na verdade, super possível, eu tenho certeza que tu consegue. Literalmente, eu montei um treino estruturado para não me lesionar e para basicamente aumentar o quanto de distância eu consigo correr da maneira mais rápida possível, que foi burlando os treinos de tiro. E além disso, a dica de ler o livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir, antes de começar a treinar, para incorporar os princípios mentais que vão te fazer querer desistir e vão te fazer persistir e não desistir durante os momentos que tu tiver dor, estiver pensando em parar. Basicamente, se tu vencer a parte mental lendo esse livro e depois começar a correr, monta um treininho e em poucas semanas tu vai conseguir atingir esses números também e bater uma meta de distância de corrida, alguma coisa do tipo. É super possível, super mesmo. E eu não acho que tu precisa treinar 2, 3 meses para correr os seus primeiros 5 quilômetros. De verdade. A não ser que tu esteja realmente muito gordo, muito pesado e muito sedentário. Mas, poxa, cara, é só literalmente se esforçar, se organizar e vencer a parte mental. Porque o teu corpo foi feito para correr. Nós, seres humanos, fomos feitos, moldados para corrida. Então, é um desafio super possível. Se tu quiser tentar, tenta, porque esse desafio eu me impus e é um desafio bem legal de se fazer até, porque a corrida é muito interessante. Eu inclusive descobri nos treinos que para mim era melhor eu fazer o treino ouvindo um podcast do que ouvindo uma música, porque prestando atenção na conversa, parecia que tinha alguém conversando comigo e aí eu me distraía mais do que só botar uma música de batidão ali para dar energia, até porque às vezes a música ela te empolga para tu querer correr rápido. Só que aí tu corre rápido, gasta fôlego, perde fôlego, não consegue continuar correndo. Aí não adianta, né, meu? Então, se tu quer realizar esse desafio da corrida, saiba que é possível, tu consegue, o passo a passo é esse, é só imitar a mesma coisa que eu fiz, porque é fácil. E se tu quer fazer outros desafios junto comigo, eu tô frequentemente me desafiando para alguma coisa nova. Na verdade, antes mesmo de acabar o desafio da corrida, uma semaninha antes ali da prova, eu botei em prática um novo desafio que eu estava 3 meses já querendo começar, que é o desafio de 21 dias sem redes sociais. E eu literalmente desinstalei o meu Instagram. E eu uso o YouTube só para estudar, literalmente. E de vez em quando ouvir música, alguma coisa assim. Não fico mais ali para consumir conteúdo besta. E isso me diminuiu, tipo, se eu entro no YouTube para achar algo para estudar, eu vou ficar aí alguns minutos rolando. Com certeza agora é tipo uns 15 minutos no máximo do dia que eu fico no YouTube rolando ali até achar alguma coisa para me estudar. Isso porque em alguns momentos eu simplesmente paro e me organizo para separar vários vídeos para estudar em sequência e depois eu só entro ali na minha playlist e já nem fico mais rolando o feed do YouTube. Então eu diminuí, tipo, de 1h30, 2 horas de uso de rede social. Eu já tinha diminuído para 1 hora, com várias estratégias para diminuir o tempo do Instagram. E aí eu cortei o Instagram de vez e agora eu basicamente não uso redes sociais. E, cara, eu vou dizer, esse desafio ele realmente mudou. Tipo, eu já passei os 21 dias, tá? Tenho quase certeza. Não, não, já passei, já passei. Já passei os 21 dias, então já fiz mais um desafio depois do desafio da corrida. E agora estou começando um novo desafio em relação à luta e à leitura. Ainda estou organizando para qual que vai ser o foco do mês. Mas se tu quer fazer outros desafios, como esse desafio da corrida, desafio das redes sociais, ou qualquer outro desafio junto comigo e junto com outros homens, eu tenho uma comunidade só de homens jovens que estão se desenvolvendo. Então, se tu quer participar da gente todo mês com um desafio novo para melhorar o teu desenvolvimento pessoal, então clica no link da descrição e preenche o formulário para entrar nessa comunidade. Se chama Os Verdadeiros e é basicamente vários homens que nem tu que estão se desenvolvendo para a gente se ajudar de várias formas. Os desafios é só uma parte do que tu encontra ali, além do grupo para a gente conversar, call semanal e outras coisas. Então, se tu quer participar desse ambiente, clica no link da descrição e preenche o formulário para entrar. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.